Quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Salmos. Eu quero que você abra lá no 127, Salmos, número 127. A Bíblia tem ensinamento para todas as coisas. E eu gosto muito de reforçar que a palavra, ela instrui em tudo, mas nós precisamos ver aonde estão cada detalhe. Existem alguns detalhes, às vezes, que a gente passa na leitura e passa despercebido. Existem palavras ali que nos são riquíssimas para que a gente possa ser tratado no nosso casamento, para que seja tratado com a relação aos nossos filhos, ao trabalho, à vida em geral. Então é importante nós permanecermos focados naquilo que a palavra está dizendo, para que a gente não venha a distorcer a sua palavra, distorcer a verdade, criando assim uma heresia, algo que não é a palavra. Então, Salmo 127 diz assim, é um salmo de Salomão, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre. Seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Então, uma das maiores dificuldades que nós temos em nossas vidas como pais, principalmente pais cristãos, aqui nesse sentido de pais que conhecem a Cristo e vivem então o caminho do Senhor, é ver os seus filhos desviados. Não vou usar essa palavra, não gosto dessa palavra, vou retroceder. Os seus filhos que estão distantes do aconchego da casa do Pai, que é do Senhor. Filhos que não estão junto com você, caminhando na mesma palavra, na mesma fé, não conhecem a Deus, ou rejeitaram, talvez, o conhecimento da palavra, e não permitiram ser tratados, curados, e assim formar uma família abençoada, e toda ela nos braços e sob o cuidado do Senhor. Então, esse é um sonho, esse é um desejo de toda mãe, de todo pai, de todo pai, toda mãe cristã, ver os seus filhos também ali na igreja, também servindo ao Senhor, honrando ao Senhor com a sua vida. Esse é um sonho. Mas eu quero dizer para você também que isso é o desejo do Senhor. Isso não é só um desejo seu, não é um desejo particular dos pais, mas é a vontade do Senhor. O desejo do Senhor é que ninguém se perca, que a palavra de Deus alcance a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir e carecem da misericórdia de Deus. Queremos essa bênção em nossas vidas, amém? Quem não quer essa bênção? Quem já tem os filhos na igreja, quem já tem os seus filhos andando no caminho, devem dar glórias a Deus. Mas há também um sinal de advertência, porque há muitas situações, há muitos casos, relatos na história de filhos e filhas cristãos que estão na igreja com seus pais, permanecem com seus pais até fazerem seus 18 anos, e quando têm a sua independência, então rumam para outras direções e não seguem o mesmo caminho de fé que seus pais. Estavam simplesmente indo na igreja por conveniência ou por obediência e temor aos seus pais, mas não por temor a Deus, não porque foram transformados e redimidos pelo sangue, mas sim porque os convia ou eram obrigados. Na história existem muitos casos como esse, mas o Senhor, Ele tem o poder para salvar. Então a palavra que é plantada no coração dessas crianças,
A palavra que é plantada no coração desses adolescentes, desses jovens, ela precisa ser nutrida dia após dia. E como que nós fazemos isso? Dando exemplo, sendo testemunho de que vale a pena servir ao Senhor. Mostrar que nós não devemos ir à igreja por obrigação. Servir a Deus não é um sacrifício, mas é um sinal de obediência, mas precisa ser em amor. Então essa palavra aqui, quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que eles edificam. Então às vezes a gente tenta de todo jeito, tenta convencer os nossos filhos que é bom estar na igreja. Mas se o nosso testemunho não condiz, nós não passamos segurança para os nossos filhos, de que vale a pena estar caminhando com o Senhor, é muito provável, e a tendência é de fato, muitos se desviarem. Então é interessante como esse salmo, ele fala sobre o filho, que começa então ali falando sobre trabalho, preocupação, ansiedade, e principalmente sobre o cuidado de Deus. Todos os que são pais já descobriram que poucas coisas na vida dão tanto trabalho como criar filhos. Quem é pai aqui sabe que criar filho não é fácil. Dá muito trabalho. E quando ele diz aqui, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E é um trabalho, faz parte, é um trabalho que nós temos como pais de construir um lar. Antes de termos filhos, nós começamos o trabalho de edificar um lar com a esposa, ou seja, com o cônjuge, né? É um trabalho que temos, porque é um trabalho de aperfeiçoamento, de junção ali, de uma vida com características, com jeitos diferentes, se unindo numa mesma casa, manias, defeitos. Às vezes a gente tem que lidar com coisas que nós não esperávamos que o cônjuge fizesse, né? Então, manias, cacuetes. Então, a gente vai aperfeiçoando, se adequando, e quando você vê, aí então consegue encontrar o prumo, consegue encontrar um norte para seguir. Mas eu quero falar que existe uma base para tudo isso. Existe uma base, e quando a gente olha para esse texto ele vai usar algumas bases, e eu quero falar hoje sobre 5 bases. E as 3 primeiras ele vai falar sobre a cidade, segurança e trabalho. O salmista faz declarações bem contundentes a respeito disso. Ele fala assim: de nada adiantará construir uma cidade se o Senhor não for o construtor dela. De nada adiantará protegê-la se o Senhor mesmo não for o seu protetor. E de nada adiantará se matar de trabalhar, porque é o Senhor mesmo que nos provê aquilo que precisamos. Isso é necessário fé. Olhar para esse texto e olhar para nossas famílias, precisamos ter fé, para que isso venha a ser uma realidade de fato em nossas vidas. Que o Senhor seja aquele que constrói a nossa casa, aquele que constrói e edifica as nossas vidas. Por isso que é tão importante observarmos a fé em nós primeiramente. Antes de querermos cobrar a fé do nosso cônjuge, antes de querermos cobrar a fé dos nossos filhos, antes de querer cobrar uma firmeza, uma segurança na construção deste lar, eu preciso primeiro construir isso em mim. Essa firmeza, esse sentido de termos uma razão para viver como um casal, como uma família, precisa partir de mim. E quando eu falo de mim, é de cada um. Ambas as partes precisam estar firmadas com um propósito, com o mesmo propósito de que dê certo. Porque, por exemplo, se você amarra uma corda na cintura de uma pessoa e de outra, se cada uma for para uma direção, ninguém vai para lugar nenhum. Ficam presos no mesmo lugar, como brincando, né, nas brincadeiras de cabo de força, cabo de guerra. Fica um puxando para cá, outro puxando para lá, até para ver quem ganha. Só que o nosso relacionamento não pode ser assim. Se nós olharmos para a base cristã, para a base da vontade de Deus, não pode ser assim. Não é compatível. Se queremos ter um casamento abençoado por Deus, e que esse casamento também abençoe os nossos filhos, e isso seja um reflexo na sociedade,
que isso tudo vai refletir na sociedade lá na frente. Precisamos permitir que o Senhor seja o elo, como eu falei anteriormente. Ele precisa ser o elo, Ele precisa ser a junção perfeita, para que Ele nos direcione. Ele precisa ser o cabeça, Ele precisa ser aquele que vai nos dar a direção, como homem, como mulher, o que fazer e como fazer. E precisamos buscar a paz do Senhor para poder entender que Ele está construindo, Ele está fortificando, Ele está fortalecendo esse casamento, nos preparando para no momento que tivermos nossos filhos, a gente possa instruir eles com sabedoria, para que também na vida dos nossos filhos, eles também reproduzam o seu casamento. Porque muitas vezes casamentos que são dissolvidos, casamentos que não são saudáveis, são frutos de um reflexo de pais que não conseguiram passar uma boa imagem de um casamento para os seus filhos. E por consequência, isso vai sendo refletido no casamento também dos seus filhos. E aí vai passando de geração em geração. E nós temos hoje uma sociedade que está fora totalmente de um padrão. Cada um cria o seu padrão, cada um cria as suas importâncias, ou seja, é um relativo, tudo é relativo. Depende se eu quero fazer, não depende do que você quer fazer. É uma independência. Mas nós precisamos aprender a ser interdependentes, um do outro, mas principalmente de Cristo. O Senhor é o elo, Ele precisa estar à frente de todas as coisas, das decisões, dos sonhos, dos planos. Porque quando casamos, nós deixamos de ser um só, nos tornamos uma só carne, um só corpo. E os meus planos, os meus sonhos não são mais só meus, precisam fazer parte também da vida do meu cônjuge. E quando nós olhamos para esse salmo e essas declarações que ele faz, esses três pontos aqui, nós precisamos encarar um fato, que o convencimento espiritual é isso mesmo, é espiritual. Não serão argumentos, programações diferentes, mudança de liderança, de igreja ou de pedidos de perdão que convencerão as pessoas. Mas a parte espiritual, a presença de Deus, a vivificação do Espírito Santo em nossos corações. João 16, versículo 8 e 11, ele vai estar falando sobre isso. Porque é o Senhor mesmo, é o seu Espírito que faz essa obra no coração humano. Por isso estamos separando, então, um mês para orar pelas famílias. Um mês para que a gente esteja nesse tempo intercedendo com o nosso foco direcionado para as famílias. O mês de maio, normalmente todos os anos, né, a gente faz uma campanha, a gente acompanha essa campanha da Junta de Missões Nacionais, de um mês orando pelas famílias. Mas que não seja só um mês, que sejam os 365 dias do ano você orando pelos seus filhos, pela sua família, pela restauração dos lares. Talvez você conheça alguma pessoa, talvez você conheça alguma família que está se dissolvendo e você tem a palavra de Deus para levar. Você tem o socorro, você tem o consolo, você tem a palavra que dará vida para esse casamento. E o segundo ponto são as nossas responsabilidades. A gente entende que nós precisamos depender totalmente do Senhor, mas existem algumas responsabilidades que nós adquirimos ao confiar no Senhor, porque a gente vai seguir então a vontade de Deus, nós vamos buscar o direcionamento de Deus, e isso vai gerar algumas responsabilidades também, porque precisamos ser sábios na hora de obedecer, precisamos ser sábios na hora de seguir a vontade de Deus. E depois de esclarecer que a questão da criação de filhos é espiritual, é a ação de Deus, o salmista utiliza um quarto elemento de grande importância na antiguidade, a herança. Ele vai falar sobre os filhos serem a herança. Hoje a gente pode pensar assim, que filhos podem trazer, é sinônimo de dificuldade, é sinônimo de mudança total da vida, da rotina, muda as nossas vidas, tira muitas vezes a gente do sério,
a gente começa a ficar com os cabelos brancos, começa a perder cabelo, ou está caindo ou estão arrancando. Coisas mudam. O corpo da mulher muda, a realidade para o homem com a sua esposa muda, que agora a esposa não é só mais dele, mas é dos filhos também. Tem toda aquela questão da atenção. Há muitas mudanças. Mas antigamente se falava que os filhos eram herança. E eu quero continuar crendo que os filhos são herança. E tudo que nós fizermos neste tempo vai servir para que na vida futura do meu filho, nas realizações futuras do meu filho, possam ter a base da fé cristã, o agir espiritual do poder de Deus na vida deles. Então eu não posso encarar o meu filho como um problema, como uma dificuldade. Existem desafios de ser pai. Sim, existem desafios. É desafiador, não é difícil, é desafiador, porque eles nos desafiam todos os dias. Temos que enfrentar desafios todos os dias para criar, educar e construir um caráter na vida dos nossos filhos. Mas nós não podemos pensar que isso é um fardo. Os nossos filhos não são um fardo. Eles são herança do Senhor. É o resultado do amor de Deus por nós, nos permitindo dar frutos daquilo que Ele fez em nós. Nos deu vida e através das nossas vidas a gente pode dar vida a outras pessoas. Isso é milagre de Deus. Então, ao contrário do que acontece nos nossos dias, em que os filhos têm grandes possibilidades de construir riquezas independente de seus pais, na antiguidade os filhos trabalhavam para construir riqueza para os seus pais. Daí a importância de ter muitos filhos, prática comum até poucas décadas atrás, porque fazia muitos filhos, os filhos iam trabalhar e traziam recursos para casa. Hoje não, hoje a gente inverteu. Hoje a gente trabalha para gerar te dar importância em nós trabalharmos para gerar coisas para nossos filhos, para trazer presentes, benefícios para os nossos filhos. E cada dia mais os nossos filhos estão tendendo a só desejar receber e só receber. E na antiguidade era o contrário, os filhos eram criados para trabalhar, para ajudar em casa. Então nós precisamos também retomar as nossas velhas práticas. Assim a herança era a forma mais garantida de sucesso patrimonial e a recompensa mais justa do trabalho de um filho em prol dos seus pais. Tanto que na lei judaica haviam regras bem restritas quanto à transferência de heranças, a fim de se evitar a perda pela família da principal oportunidade de prosperidade da época. Ou seja, os filhos, eles trabalhavam e tudo que eles adquiriam, quando casavam, e havia algum tipo de divórcio, algum tipo de separação, todos os bens ficavam com o homem, não ficavam com a mulher. Mas isso mudou, né? Por fim, o salmista utiliza uma quinta figura, que é o quinto ponto, que são o exemplo das flechas. Arma muito útil nas caçadas e nas guerras. Ou seja, o salmista, Salomão, ele está comparando os filhos como flechas. As flechas são muito úteis. E os filhos precisam se tornar também uma utilidade. Nós precisamos entender, mostrar para eles que eles são úteis, sim, na nossa casa. Eles são importantes no laço familiar, eles são importantes no contexto da casa, para que eles possam participar junto conosco. Participar, fazendo entender o orçamento familiar, por exemplo. Porque a tendência é uma criança, e hoje em dia, nosso mundo, a gente vive num mundo cada vez mais materialista. As crianças assistem uma programação da TV e na maioria das propagandas e da programação que ela vê, remete a um presente, a um brinquedo novo, e todos os dias tem um brinquedo novo. Se você pensou que comprou um brinquedo novo, você ouviu e já lançaram uma coisa nova. Eu sou do tempo do Lego, até ainda hoje existe o Lego. Mas eu não cheguei a ter o Lego, porque meus pais não tinham condições de me dar o Lego, da marca Lego. Aí me deram um Playmobil, Playmobil não, era um Play não sei o que lá, era um outro nome,
as peças não eram o mesmo tamanho, era maior assim, não fazia os mesmos carrinhos, não fazia os mesmos, não tinha os bonequinhos do Lego. Quem conhece Lego sabe o que eu estou falando, né? Que a pior coisa é quando a gente está falando de alguma coisa, a pessoa não sabe do que está falando. Mas o Lego é uns brinquedinhos, né, de peças que são moldadas, de montar. E eu não pude ter. Mas eu não morri por isso, e eu não sofri por isso. Meus pais me deram aquilo que eles podiam me dar. E eles me mostraram por que não podiam me dar. Porque era melhor eu ter comida na mesa do que eu ter um brinquedo daquele e perder no pátio. Então, nós precisamos mostrar os verdadeiros valores também para os nossos filhos. Eles precisam fazer parte do contexto. Lá em casa, a gente já botou o Davi para varrer a casa, para limpar, para ajudar, porque ele precisa entender que também nós temos os nossos compromissos e às vezes a gente não consegue varrer a casa. E aí ele pode ajudar, já está grandinho, tem força, ajuda a varrer, ajuda a limpar, quando tem faxina ele ajuda. A gente brinca agora que a gente vai transferir os Pix para ti. Ele nem tem o Pix ainda, nem tem quando vou dar o Pix, mas a gente brincando, vai ganhar uns Pix. Antes a gente brincava que ele ia ganhar uns pila, né? Agora ele vai aumentar teus Pix lá. Ou seja, a gente ensinou ele, mas claro que a gente também entende que é necessário mostrar para eles que tudo que a gente faz, tudo que tem trabalho, gera também benefícios. Mas só que esses benefícios não podem sair fora do padrão de um orçamento familiar, por exemplo. Ah, filho, se tu me ajudar a limpar a casa, eu vou te dar o Play 5, vou te dar uma televisão de 40 polegadas, botar no teu quarto, porque tu ajudou a lavar a louça. Não. A gente vai saber lidar com sabedoria. Eu quero falar agora, embora, como nós vimos, o convencimento espiritual, há muitas ações que são responsabilidade nossa. Se os filhos são como flechas, tem um valor muitíssimo elevado para nós. O Salmo, portanto, nos chama a nos empenharmos na criação dos nossos filhos, como se tudo dependesse de nós, mas também a orar como se tudo dependesse de Deus. Essa palavra é importante, vou repetir de novo. A criação dos filhos, o Salmo, portanto, nos chama a nos empenharmos na criação dos filhos como se tudo dependesse de nós, mas também a orar como se tudo dependesse de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte e orar na dependência de Deus. Então, onde Deus errou com Adão? É o terceiro ponto que eu falo nessa manhã, costumar com amanhã. Antes de aplicar tudo isso à nossa vida, é preciso incluir um quinto elemento, que não é citado no Salmo, mas é a responsabilidade humana. Deuteronômios e Gênesis vai falar algo a respeito disso. E se nós podemos agir em favor dos nossos filhos, podemos orar por eles, e devemos orar por eles, interceder por eles. Podemos ver a ação de Deus na vida deles, mas ainda assim é possível que eles, por sua própria responsabilidade, escolham caminhar em caminhos errados. Tem uma citação que diz que certa vez um pastor cujo filho estava afastado do Senhor, lhe contou a seguinte história. Ele diz assim: um dia, enquanto remoía a sua culpa, alguém lhe perguntou. Esse pastor estava remoendo a culpa do filho estar afastado, e alguém perguntou para ele: onde Deus errou com Adão? Adão era filho de Deus, criação de Deus. E ele perguntou: onde Deus errou com Adão? E ele disse: como assim? Como isso foi libertador para ele? A partir desse questionamento, ele pôde perceber que acima de seus erros e acertos como pai, o fator determinante para que esse filho escolhesse o mau caminho foi a própria decisão pessoal dele. Com esse novo elemento em nossa discussão, vamos então pensar a respeito disso. Como que Deus errou com Adão? Deus não errou com Adão. E eu quero mostrar para você que você também não errou com seus filhos. Se talvez os seus filhos ainda não estejam nos caminhos certos, ou talvez estavam nos caminhos, mas escolheram caminhar por outro caminho, não foi falha sua. Deus fez tudo exatamente como Ele deveria fazer. Ele criou todas as coisas, deu autoridade ao homem para
cuidar de todas as coisas, dar nome para todos os animais, a gerenciar tudo o que ele fez, deu tudo nas mãos e disse: olha, só não pode fazer isso. Mas ele, por conta própria, escolheu seguir o caminho da sua própria mente, do seu próprio pensamento. Ele mesmo escolheu, tanto a Eva como Adão, escolheram seguir esse caminho. Eles não foram obrigados. Não dá para dizer que a serpente obrigou eles a desobedecerem à vontade do Pai. Mas eles, por consciência própria, por desejo, eles foram e seguiram o seu próprio coração. Então, a culpa não é sua. Não há como nós seguirmos com um peso desse, sendo que precisamos entender e aprender a andar na dependência do Senhor. A dependência do Senhor nos convém a entender que não é só fechar os olhos e o Senhor dá enquanto eu durmo. Então, enquanto eu estiver dormindo, o Senhor está trabalhando na vida do meu filho e tudo certo. Não. O Senhor dá enquanto você dorme, ou seja, enquanto você descansa. Você precisa descansar no Senhor, você precisa fazer a sua parte. Você tem sim uma responsabilidade. O Senhor tem o poder e o Espírito de Deus traz o convencimento. Então plante a semente, anuncie a palavra e vai haver um momento, haverá um tempo em que a sua resposta virá. Ontem à noite na vigília, o irmão Ademir falou assim: não desista de orar, né, meu irmão Ademir? Mesmo que passe 1 mês, 2 meses, ele disse que orou lá, foi 6 anos, foi? 6 anos, e depois veio a resposta do Senhor. Irmão, para Deus, o tempo dele é diferente do nosso. Às vezes a gente desiste, não, às vezes não, muitas vezes nós desistimos porque não ouvimos a resposta de Deus quando queremos. Então, não desista de orar pelos seus filhos. E se for ao contrário, se for o filho que está aqui, não desista de orar pelos seus pais. Então, primeiro, nós devemos sim educar os nossos filhos, cuidar deles, proteger, trabalhar muito para que sejam bem encaminhados na vida, mas jamais podemos nos esquecer de uma coisa: é Deus quem, na verdade, faz tudo isso por eles. Se Deus não agir, todo o nosso esforço será em vão. Segundo, a segunda lição é que Deus, depois que trabalharmos, podemos descansar no Senhor. Sei que é difícil falar, né, de dormir, mas enquanto um filho está sofrendo ou afastado, eu sei que é difícil descansar, mas o Senhor está cuidando de tudo. Mas nós precisamos realmente focar em crer que o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Você fez a sua parte, você plantou, você cuidou, você regou. Então, com certeza, a resposta virá. E eu quero convidar você para ficar de pé agora, para que a gente ore. E nesse momento, encerrando o nosso culto desta manhã, vamos encerrar orando, dedicando os nossos filhos. E se for o contrário, como eu disse, se você está aqui sem os seus pais, dedicar os seus pais ao Senhor. Nós precisamos orar dedicando os nossos filhos, dedicar os nossos pais ao Senhor. Porque na dependência do Senhor nós sabemos que Ele estará construindo, e não eu, não serão os meus esforços, não serão esforços de vocês, mas sim o agir do poder do Espírito Santo de Deus. Mas isso não te redime da responsabilidade. Você tem que fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha parte, mas crendo que o Senhor está agindo. Fazer tudo para que dê certo e orar para que Deus abençoe, orar para que Deus esteja no controle de tudo, para que no momento que eu achar que eu perdi o controle, para achar que eu achei que eu perdi a estrutura, eu entender que o Senhor está cuidando e no tempo dele a resposta virá. Amém? São 30 dias aí que a gente tem para continuar nessa campanha de oração. Então ore incessantemente. Mesmo que depois acabe esse tempo de oração, continue orando pelos seus filhos, continue orando pelos seus pais, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pela conversão dessas pessoas, pela transformação dessas vidas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, que o Senhor pôde, ó Deus, nos reunir aqui, Senhor Deus, porque nós estamos aqui não por outro motivo, mas por Ti, Senhor.
para te adorar, para te bendizer, ó Deus. Aceita nosso clamor, aceita a oração que estamos fazendo agora neste momento. Queremos consagrar os nossos filhos a Ti, Senhor Deus, dedicando eles, ó Deus, em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, que possam conhecer a Ti, que possam Te servir, obedecer, em temor e retidão, Senhor. Também, Pai, se há pais que necessitam também conhecer Tua palavra, Deus, dos filhos que estão aqui e os seus pais precisam ouvir, Pai, em nome de Jesus, visita cada lar, cada família, ó Deus, toca no coração de forma poderosa, no poder que só o Senhor tem. A única forma de agir que cremos, ó Deus, é no Teu poder, ó Pai, porque as nossas forças, nossos esforços não serão possíveis, não serão capazes de fazer, ó Deus, a diferença. Mas cremos no agir do Senhor, que faz toda a diferença, porque para Ti nada é impossível. Por isso eu oro, Deus, certo, Senhor Deus, de que o Senhor está ouvindo a oração de cada pai e de cada filho aqui nesta manhã. Pai, também aqueles que estão nos acompanhando, Senhor Deus, pelo canal, aqueles que estão em suas casas acompanhando o culto, Senhor Deus, também creiam nessa transformação, creiam nessa resposta, nesse agir do Senhor, em o nome de Jesus. Que o grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com esta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu retorno para o seu lar e que você possa seguir em frente, confiando e certo de que o Senhor está à frente e cuidando da sua vida. Amém? Deus abençoe e até o próximo encontro.